Meus queridos amados irmãos, eu te convido para você ler uma palavra comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 7. Uma palavra muito maravilhosa da parte do Senhor, uma palavra que vai nos inspirar a aprender. Mas fique nesse vídeo até o final, em nome de Jesus, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 7, vamos tratar de um tesouro. Qual é esse tesouro, irmão Nelson? Esse tesouro é um tesouro que nós vamos descobrir através desses minutos. Temos, porém, no versículo 7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Muito interessante, meus irmãos, essa palavra. Eu fico, assim, dedicando na palavra do Senhor, como que é esse significativo dessa palavra. O que significa essa mensagem? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Esse tesouro, meus irmãos, muitos interpretam diferente que esse tesouro, muitos pensam que é Cristo Jesus. Negativo, não é Jesus. Esse tesouro não é Jesus. Vamos agora descobrir. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Preste atenção que o tesouro ele está se encaixado em vasos de barro. O que é, irmão Nelson, esse tesouro em vasos de barro? Meus irmãos, esse tesouro é o Evangelho. O tesouro não é Jesus. O tesouro é o Evangelho. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O tesouro está se encaixado dentro do vaso, para que a excelência do poder de Deus seja dele e não de nós. Então sabemos que esse poder está relacionado em um vaso, que é o Evangelho do poder de Deus, o Evangelho da palavra. Então esse tesouro é o Evangelho, que está relacionado dentro do vaso de barro. Sabemos que naquele tempo, o vaso mais desvalorizado era o vaso de barro. O vaso de barro, ele era de menos valor. Não era um vaso assim, como que eu quero dizer, não era um vaso assim forte para você guardar pratas, ouro, joias. Então Paulo afirma aos coríntios, esse contexto aqui. Então, qual era o vaso que guardava joias, guardava ouro, muitos tipos de coisas valiosas, Então, naquele tempo, muitos não davam valor a esse vaso de barro, Então, presta atenção que o vaso de barro, ele era desvalorizado, mas esse tesouro está dentro do vaso de barro, que é o Evangelho. E esse Evangelho tem que alcançar muitas coisas nessa terra ainda. Esse Evangelho tem que sair, soltar. Esse Evangelho ele tem que nascer de dentro de nós. O Evangelho ele tem que nascer de dentro de nós. Para que nós podemos desfrutar o tesouro que está dentro de nós. O tesouro não é Jesus, meus irmãos. Eu provo aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 7. Temos, porém, esse tesouro. Presta atenção. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Temos esse tesouro em vasos de barro. O que é? O Evangelho. O Evangelho está dentro de nós. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em nome de Jesus, minha esposa vai chegando aqui. Estava dormindo, distraí um pouquinho aqui, mas esse vaso aqui que eu quero dizer é um vaso
que ele era relacionado para guardar pratas, né, para despistar os ladrões, né? Então o ladrão ele não ia assaltar um vaso de barro, não é porque o vaso de barro era de menos valor, mas Jesus ele escolheu barro para poder fazer o vaso de barro, né, que era de menos valor. Amém? Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Até a próxima, em nome de Jesus. Meus queridos, também eu te convido para o dia 18, se você quiser aprender mais sobre essa palavra, para o dia 18, né, para na terça-feira, eu te convido para você estar na igreja do Povoado de Alzenobre, para que nós podemos estar tratando sobre esse assunto e desfrutamos mais coisas, né, em nome de Jesus. Venha aprender mais da palavra do Senhor, né, porque é muito interessante para eu e também para você. Amém? Receba a bênção em nome de Jesus.